Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme Cavalieri, presidente da BRH São Paulo e superintendente do AC Camargo Cancer Center. Em nome da BRH São Paulo, agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, que vai tratar o tema O que mudou em relação aos estagiários e aprendizes durante a pandemia. Esse encontro virtual faz parte de uma série elaborada pela BRH São Paulo para trazer informação de qualidade e serviço aos nossos associados sobre os diversos temas afetados pela pandemia do Covid-19. Quero agradecer muito os nossos associados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, que têm se mantido fiéis à BRH. Ao mesmo tempo, agradeço os nossos patrocinadores de gestão, que garantem a sustentabilidade da nossa associação. Quero aqui agradecer, então, a Aon, a Consiga Mais, a Laureate, a Lee Hatch Harrison, McDonald's, MetLife, ProPay e Santander. Obrigado a vocês pela confiança na nossa BRH. Os nossos debatedores dessa manhã, pessoal, são profissionais super competentes e amigos de longa data da BRH São Paulo. Eu vou passar a palavra, então, à Edna Bedani, que é a nossa diretora de conhecimento e aprendizagem, amiga lá do AC Camargo, também responsável pela área de ensino, que comandará essa webinar, vai apresentar os nossos debatedores. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma manhã super produtiva. Uma manhã não, uma hora, é tempo curto. Edna, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez a todos. Bom dia a todos, agradeço Guilherme pela introdução. Eu gostaria de apresentar aqui os nossos palestrantes de hoje, começar pelo Luiz Gustavo Coppola. Ele iniciou a carreira no CIE como auxiliar de escritório, tem mais de 30 anos de experiência na gestão e atendimento dos parceiros do CIE no estado de São Paulo e é responsável por definir e implantar estratégias de negociação dos programas e serviços do CIE, visando a geração de mais oportunidades de estágios e vagas de aprendiz. Ninguém melhor do que ele para falar desse tema após 30 anos de atuação nesta área, né, Luiz? E também temos a honra de ter aqui conosco a Vanessa Lobato, que é mineira, mãe de 3 filhos, assumiu a vice-presidência de Recursos Humanos do Grupo Santander no Brasil, em setembro de 2013, com o desafio de fortalecer a atuação da área no contexto competitivíssimo. Sua trajetória se deu nas áreas comerciais do segmento financeiro, onde teve a oportunidade de atuar em diversas funções, sendo, por último, superintendente da rede comercial no interior de São Paulo. Também trabalhou nos bancos Nacional e Unibanco. É formada em administração de empresas na Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais e pós-graduada em marketing na Universidade Federal de Minas Gerais. Seus hobbies são ler, dançar, estar com os filhos e apoiar os associados da BRH. Não é mesmo, Vanessa? A Vanessa tem contribuído muito também com a formação das pessoas dentro e fora do espaço onde ela está. E antes de passar a palavra aos palestrantes, eu peço que todos os nossos convidados participem com perguntas, coloquem as perguntas no chat para que a gente possa responder posteriormente. Os nossos palestrantes conversarão conosco durante mais ou menos 10, 15 minutos e em seguida a gente vai responder todas as questões que forem possíveis para que a gente conclua o nosso webinar no horário combinado. Vamos começar com o Luiz. Luiz, gostaríamos de ouvir a sua introdução e depois passamos a palavra para a Vanessa trazer um pouco da experiência dela. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e obrigado a todos os participantes. Boa apresentação. Ok, muito obrigado, Edna. Primeiramente, eu quero agradecer bastante aqui, na pessoa do Guilherme Cavalieri, o convite que a BRH nos fez. A BRH é um instrumento estratégico para as empresas de muitos anos e muito importante. Quero também agradecer a Vanessa Lobato, que vai fazer parte aqui comigo das apresentações. Agradecer a equipe técnica aí da BRH, muito competente, né? A Roberta, a Gabriela, a Gisele, e a equipe do CIE, a Laís e a Juliane, que também viabilizaram esse encontro, né? Bom,
o tema é como o mercado de estágio de aprendizagem reagiu com a Covid-19, né, com a declaração da pandemia, estado de calamidade. E o que a gente pode falar quase que com certeza é que aquele antigo normal, até o famoso dia 23 de março, ele não será o mesmo, provavelmente não será o mesmo, né? Passado o estado de pandemia, a gente terá um novo normal. Agora, com certeza que esses 40, 45 dias que estamos vivendo, né, esse também, com certeza, não é o novo normal, é um estado de exceção, né? As coisas foram adaptadas. Por um lado, também, eu acho que é importante a gente destacar a capacidade que as empresas tiveram de se adaptar nesse momento de exceção, né? Muitas das políticas que serão implantadas ao longo, talvez até dos próximos anos, elas foram implantadas imediatamente, né? O home office, mais de 90% das empresas conseguiram adaptar, e empresas públicas também, a administração pública conseguiu se adaptar rapidamente ao trabalho em casa, o home office, né? Então, muita tecnologia foi investida. Eu acho que a crise ela trouxe também esse movimento mais rápido das organizações. Então, quem tinha um pequeno comércio e nunca pensou em ter uma loja virtual, foi obrigado a criar uma loja virtual, a criar uma estratégia de poder fornecer os seus produtos via delivery, drive-thru. Quer dizer, houve uma movimentação, e na minha opinião, e pelo que eu ouço muito, todos concordam com isso, né? A partir do novo normal, as relações de trabalho, as relações entre as pessoas serão diferentes. O teletrabalho, o horário flexível, as pessoas procurando o trabalho muito mais próximo da sua residência, não ficar tanto tempo se deslocando para ir para o trabalho, evitar aglomerações. Esse será o novo normal, tenho certeza disso, né? Eu tenho aqui algumas apresentações que acho que são importantes, alguns números que eu gostaria de passar, e rapidamente, e no final da apresentação eu quero colocar o que o CIEE, como mais tradicional, mais antigo, né? Não sou só eu que sou antigo no CIE, não, o CIE é bem antigo também, nós já temos 56 anos. O CIE, o que o CIE vem fazendo, né, na orientação a essas 36 mil empresas que contratam estagiários, contratam aprendizes pelo CIE, e também qual a nossa contribuição na administração pública, com o governo federal. O que o CIE tem feito para sempre pensar no melhor acesso ao jovem estudante brasileiro, do ensino médio, do técnico profissionalizante e do ensino superior, conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, acho que a primeira tela que já está aparecendo aqui é que o Brasil tem hoje políticas públicas para a juventude. Entre elas, as principais é a permissão das empresas contratarem estagiários, numa ação voluntária das empresas, elas não são obrigadas a contratar, mas todas as empresas têm uma política de atrair novos talentos, e o estágio é essa política, né? E tem também a lei da aprendizagem, que completou 20 anos. A Lei 10.097, que é do ano de 2000. A Lei da Aprendizagem, ela tem um outro perfil, é uma contratação CLT, uma condição especial, e as empresas têm uma cota de aprendizes que elas podem contratar, elas têm o direito de contratar até um determinado percentual do seu quadro de funcionários, né? Então, a diferença entre os dois é no modelo de contratação. Um é contratado como estagiário, o outro como aprendiz, mas basicamente são jovens da mesma faixa etária. O estágio a partir dos 16 anos, e até enquanto a pessoa estiver vinculada a uma universidade, ele pode ser estagiário, e o aprendiz a partir dos 14 anos até os 24 anos incompleto. Então, na nossa Constituição de 88,
ela permite que um jovem pode ingressar no mercado de trabalho a partir dos 14 anos e antes dos 16 anos, somente na condição de aprendiz, né? Mas é basicamente o mesmo jovem. Bom, o que eles têm em comum? Então, por que um estudante procura um estágio, procura uma aprendizagem, né? Primeiro, porque eles querem inserção no mercado de trabalho. É uma importante porta, porque as empresas contratam estagiários e aprendizes sem nenhuma exigência de experiência, sem nenhuma exigência de conhecimento, as suas habilidades, né, os seus soft skills serão desenvolvidos lá na empresa, o hard skill também, quer dizer, a formação técnica, profissionalizante, ela vai ser desenvolvida também em conjunto, né, empresa e escola, as duas instituições trabalhando, né, para o desenvolvimento desses jovens. E eles querem o que está aqui, executar na empresa o que aprende na teoria, reforçando o conhecimento, fixando o conhecimento, completar a renda da família, principalmente no programa de aprendizagem, que é voltado mais para o público vulnerável. Esse salário que o aprendiz recebe é muito importante para a renda da família. Algumas pesquisas que nós já fizemos, às vezes o salário do aprendiz é a única fonte de renda oficial da família, né? Adquirir responsabilidades e vivenciar desafios, aqui de novo falando dos soft skills, e também se tornar um grande profissional, de sucesso, de renda e formação da sua família, né? Por favor, Júlio. Agora, falando dos impactos com a Covid-19, né? Então, no primeiro quadro aqui à esquerda, no canto superior à esquerda, vagas de contratos. Então, no ano de 2018, a coluna azul, nós recebemos, só o CIE, 309 mil vagas de estágio. Em 2019, 389 mil vagas, quase 400 mil vagas de estágio. No outro quadro superior à direita, nós temos a comparação dos primeiros trimestres, né? Janeiro, fevereiro e março de 2018, 2019 e 2020. Então, também se percebe aqui que em 2020, até março, então, um pouquinho antes da declaração da pandemia, nós estávamos com 108 mil vagas de estágio recebidas, muito próximo aos 112 e 119 dos anos anteriores. Agora, no quadro abaixo, reflete o grande momento de dificuldade que todas as empresas estão passando, todos os faturamentos estão sendo comprometidos, que vocês percebem que em abril de 2018, nós recebemos quase 32 mil vagas de estágio. Em abril do ano passado, 2019, 33 mil vagas. E abril desse ano, fechamos com 5 mil vagas. Essa é a realidade, por enquanto, provisória. Essa não é a nova realidade, mas essa é a realidade agora, né? Por favor, Juliano. Agora, a importância do estágio para os estudantes. Nós fizemos uma recente pesquisa com 20.500 estagiários e eles colocaram que, para 93% deles, quase a totalidade, o estágio é e foi fundamental para eles conseguirem o primeiro emprego, porque muitos jovens são efetivados logo após o término do estágio. Então, aquela experiência, aquela convivência entre ele, a empresa, o gestor, alinhando expectativas, as culturas, os propósitos, foi muito interessante e no final dessa experiência ele foi efetivado. E 92% acreditam que o estágio é necessário para descobrir novos talentos, sem dúvida. Está aí a Vanessa Lobato, o Santander tem um excelente programa de estágio e é mesmo a porta de entrada dos novos talentos que depois farão as suas carreiras, né? A próxima, Ju. E aqui o raio-x do aprendiz, como eu falo, é um público vulnerável. Essa revista Aprendiz CIE foi uma pesquisa feita pela Datafolha, está lá no nosso portal, é muito interessante, recomendo que todos olhem essa pesquisa. E o que mostra aqui? Primeiro que é o jovem vulnerável, 83% moram em bairros de baixa renda ou classe média baixa, né? 23% moram em comunidades. 81% dos aprendizes contribuem com a parcela do seu salário para o orçamento da casa. Quer dizer, um jovem de 14, 15 anos já com esse compromisso de ajudar na renda familiar. E de todos que fizeram estágio, aprendizagem, desculpa, do total,
53% continuam trabalhando. Então, isso é muito bom. É um jovem que não tinha nenhuma esperança de ingressar tão cedo no mercado de trabalho, às vezes até não acreditavam que poderiam cursar uma universidade, muitos se veem surpresos com essa possibilidade, né, tendo a renda, a orientação, o encaminhamento que o Cefaz, eles ficam motivados e vão para a universidade, como está aqui, 48% ingressaram na faculdade. Isso é muito bom, né? A próxima, Juliana. Bom, agora, o que a gente tem feito, o que mudou? Eu falaria rapidamente que as empresas tomaram decisões de curtíssimo prazo, assim que foi declarado a necessidade de ficar em casa. Então, as empresas conseguiram antecipar o recesso dos estagiários, colocar os estagiários em home office, os aprendizes também, anteciparam férias dos aprendizes. Agora, o problema é que essas férias terminam, não é? E o que se fazer agora? Né? Não há uma expectativa de abertura tão cedo dos estabelecimentos comerciais, das empresas. Não é? Então, depois a próxima decisão da empresa também, atendendo à medida provisória 936, o governo respondeu rápido nesse ponto, se permitir uma flexibilização das relações de trabalho, com diminuição de jornada, suspensão do contrato de trabalho sem perder o vínculo. Então, as empresas responderam rapidamente. O senhor orientou bastante, e depois, mais um pouquinho, eu falo também. E o que a gente tem feito agora? A gente acha que, com o mercado voltando aos poucos, a gente quer estimular as empresas a contratarem o seu estudante que mora ali no bairro. Todo bairro tem um centro comercial, tem pequenas lojas, pequenos estabelecimentos, todo bairro tem um escritório de contabilidade, um consultório odontológico, uma clínica. Então, contratar o jovem daquele bairro, fortalecendo o bairro, gerando economia e desenvolvimento para aquele bairro. Esse vídeo tem 2 minutos, eu vou passar rapidamente e depois eu vou para as considerações finais. Esse é Pedro, estagiário amigo do ensino médio. Todas as manhãs antes de sair de casa, ele conversa com a sua família. Fala um pouco do estágio, da escola e das tarefas do dia a dia. Recebe o apoio e percebe o quanto estão orgulhosos dele. Seu gestor é um cara muito legal, ele sempre desafia a aprender mais. Outro dia ele pediu para Pedro fazer um relatório financeiro muito importante. Bateu aquele frio na barriga. Ele aceitou o desafio, as dúvidas surgiram, porém, perguntou para o seu gestor aquilo que não sabia e conseguiu entregar a demanda solicitada. Ufa, e o melhor, foi elogiado, recebeu um feedback que chega no horário, que é criativo, que tem bom relacionamento com os colegas e que é muito comprometido com o que faz. E sabe o mais engraçado? Lembrou da sua escola e dos conselhos de alguns professores e do pessoal de sua casa, que sempre falam: o que a gente aprende na escola tem relação com a nossa vida pessoal e profissional. E falam mais, tudo é interligado. Quanto mais você se dedica aos estudos, mais próximo está de ser um grande profissional. E com o apoio da família, ficará mais fácil alcançar seus objetivos. E tem mais, o Marcelo, gestor do Pedro, deu um depoimento falando que acredite na sua comunidade e no potencial da região em que está instalado. Encare o estágio como uma ferramenta de alavancar o aprendizado em seu negócio. O programa Amigos do Ensino Médio é isso, botar fé no jovem vulnerável, que quer aprender, crescer e contribuir com as famílias. Botar fé na comunidade e nas pessoas. Acreditar no empresariado local e crescer com o apoio do CIE, que entende de transformar futuros. Acolha, desenvolva e cresça. Gostou da história do Pedro e do Marcelo? Queremos que essa história de sucesso te inspire na sua história de sucesso. Se você é MEI, EPP ou profissional liberal, vem com a gente neste programa diferenciado que está transformando histórias, a sua, do seu negócio, dos estudantes, da sua comunidade e do seu futuro. O CIE sempre fazendo o melhor para você. Aliás, só para reforçar, o CIE lançou esse programa ontem nas redes sociais, então é muito prazeroso fazer essa van premiere aqui com sua equipe, viu, Guilherme? Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, aqui, rapidamente, como eu falei, as empresas foram se adaptando a essa nova realidade, ao
teletrabalho, a redução proporcional de jornada de estágio e de aprendizagem, o recesso remunerado. E aqui uma análise que o CIE está fazendo, né, nós estamos construindo, verificando se é possível, após esse período de recesso, após esse período de home office, se não tiver outra possibilidade de manter o estagiário em home office ou em recesso, um dos caminhos seria a suspensão temporária do contrato de estágio, do termo de compromisso de estágio. Não é? Isso não está muito claro na legislação. No caso da CLT, isso é permitido, né? Pode-se suspender os contratos por até 60 dias, mas no caso do estágio, a medida provisória não alcançou o estágio. Mas a gente acredita que, por analogia, nós podemos também utilizar isso. Por quê? Porque é importante para nós que o estudante continue vinculado, que o estudante fique vinculado a uma prefeitura, a uma empresa, e quando essa prefeitura voltar, quando a Secretaria de Educação voltar a dar aula, o estagiário de pedagogia, de magistério, ele retoma, ele assume o ponto. Manter esse vínculo, para nós do CIE, gera uma segurança necessária para o estudante nesse momento que nós estamos passando. Então, com isso, eu encerro aqui minhas primeiras, que não foram só poucas primeiras palavras, e depois eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Luiz, pela excelente apresentação, rápida e bem informativa. Obrigada mesmo por compartilhar um pouco dessa sua experiência e conhecimento conosco. Agora temos o prazer de ouvir a Vanessa, que vai trazer um pouco da experiência dela com o tema, e depois nós fazemos as questões. Vanessa, pode começar. Oi, gente, bom dia. Luiz, Edna, Guilherme, um prazer estar aqui, obrigada. Queria agradecer também a equipe, né, que trabalha nos bastidores de um webinar. O webinar parece uma coisa simples, mas tem um monte de gente que trabalha para fazer isso acontecer. Então, obrigada. É um prazer estar aqui, né, falando. Então, o Santander, um dos maiores bancos do Brasil, mas também no mundo, uma empresa internacional, global, presente em mais de 40 países. E a gente acredita muito, o Luiz teve a gentileza de falar isso, logo que ele estava falando, a gente acredita muito né, no estagiário, no jovem, nessa entrada no mercado de trabalho como um primeiro passo. Para vocês terem uma ideia, nós temos 700 estagiários, 550 jovens aprendizes, né? Então, um número bastante considerável e importante. A gente, há cerca de um ano, mais ou menos, nós relançamos o programa de estagiário. Remodelamos, né? Renovamos o programa. Então, a gente trabalha com clusters. São verticais de conhecimento. Então, para dar alguns exemplos, marketing, analytics, riscos, são algumas verticais que a gente acredita que o estagiário, além do que o Luiz trouxe, né, de ser a primeira experiência, colocar na prática aquilo que ele aprende na faculdade, ajudar a família, muitos pagar o seu próprio estudo, é importante ter essa especialização. Né? Porque eu tenho um banco com muitas áreas, e se a gente não trabalha a especialização, eu teria muitos jovens fazendo de tudo um pouco, que é bem-vindo, mas a gente acredita que esse relançamento nos trouxe qualidade na contratação e qualidade na efetivação. A gente tem cerca de 60% de efetivação de estagiário, que é um número super bacana. Né? E 60% no primeiro momento, depois até acontece de a gente contratar pessoas que já foram estagiários, porque fica aqui a história dele. Então, é um número muito bacana. A gente vai, já falando um pouquinho desse momento de pandemia, a gente vai relançar a contratação de estagiários em junho. Relançar não. Como é que a gente faz no banco? A gente faz por tranches. A gente não contrata o ano todo, a gente solta 2 programas durante o ano. Isso traz uma qualidade na seleção super bacana, traz o interesse. Então, dentro dessa remodelação, a gente também fez isso. 2 tranches, e a gente contrata os estagiários nessas 2 tranches. O que a pandemia fez? Só mudou um pouquinho esse calendário. Nós vamos contratar estagiário, cerca de 140, 150 em junho. Então, aproveito já para deixar isso como já um sabor, né, positivo, um tom positivo, apesar dessa confusão toda que o mundo está vivendo. E para a gente está muito claro também que, baseado nos nossos estudos, esse estagiário ele tem uma curva
diferente desenvolvimento dentro do Santander, né? A gente acompanha o funcionário que a gente contrata, vindo de outra empresa, outro banco, outra indústria, e acompanha o estagiário. E a curva dele de desenvolvimento é um pouquinho mais acelerada, o que é muito bom, né? E eu acho que esses clusters que eu comentei também trouxeram muita qualidade. Então, assim, para a gente a maior alegria, enquanto recursos humanos, é receber os depoimentos, claro, do jovem feliz, né? Feliz de estar aqui, feliz de estar aprendendo, louco para ser contratado, que esse é o desejo de todo estagiário, né? Mas também dos gestores, dizendo que, nossa, que bacana, que qualidade boa, que turma boa, que jovens bons. Então, aí a gente sente que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Porque se eu contrato bem, se a gente seleciona pessoas boas, jovens com vontade de crescer, jovens com gana de fazer carreira, a chance de efetivação é maior e a chance de fit, né, com o banco. Porque eu acho assim, talentos todos temos, mas eu acho que tem que combinar com o jeito da empresa, tem que combinar com o DNA da empresa, aí a chance de sucesso é muito maior. É isso. Já falando um pouquinho mais também da pandemia, nós adiantamos férias, né? Para os que tinham férias, para os que não tinham recesso, né? Melhor dizendo, e para os que não tinham também a gente adiantou, porque acho que foi um jeito muito rápido, a gente tinha que agir rápido, como o Luiz bem lembrou, a gente foi pego assim, de supetão com essa crise maluca do Covid, e acho que foi uma decisão correta, né? Mas esse prazo vence e aí a gente começa a trabalhar o retorno do estagiário. Como que é no banco? A gente tem um serviço essencial, que é o serviço bancário. Então, a gente tem vários funcionários que não pararam durante a crise. A gente tem reforçado todos os procedimentos do Ministério da Saúde, mas nossas agências estão abertas, inclusive, né, precisam estar, as pessoas precisam receber seus vencimentos, por mais que a gente tenha muita digitalização, as pessoas precisam receber seus vencimentos de INSS, de folha, enfim. O banco se tornou, né, os bancos se tornaram parceiros do governo em programas de ajudar as empresas, principalmente as pequenas, seja alongando a dívida, seja refinanciando. Então, nós temos um serviço essencial. Então, nós não estamos todos em home office. O estagiário ele entrou nesse escopo. Depois do recesso, ele participa junto. Hoje eu estou no banco, né? Estou falando com vocês aqui da minha sala no banco. E a gente faz rodízio. Então, eu fico 15 dias, vou 15, e assim são os diversos grupos de funcionários. E o estagiário também vai se enquadrar nesse processo. Tá bom? Então, acho que é isso. Um pouquinho do Santander, um pouquinho da nossa crença no programa de estagiários e desse modelo do nosso estágio aqui, e um pouquinho do que a gente está fazendo nessa pandemia. Eu acho que o mais bacana agora é a gente interagir com você. Tá bom? Muito bom, Vanessa. Obrigada por compartilhar aí conosco. Ficamos bastante satisfeitos, né, em poder informar que o programa de estágio do banco continuará como está, e já temos previsão de contratações, inclusive agora, praticamente junto com o final da pandemia. Isso é muito bom e dá uma motivada aí nos nossos jovens, né? Temos aqui algumas questões, estou separando algumas, né? E as primeiras vão para o Luiz, né? Acho que são questões mais específicas da legislação. Luiz, a Karina pergunta: os prazos de suspensão de contrato para o país, dentro da nossa regionalidade, são os mesmos? Quando a gente fala da legislação, os prazos são os mesmos ou tem alguma diferença em alguma região? Pronto. Se você quiser complementar, como formalizar essa suspensão do contrato? Tá bom. Bom, o contrato de trabalho, ele só pode ser suspenso para o trabalhador contratado via CLT. É uma medida provisória, 936, logo no começo de abril ela foi editada pelo governo, foi isso que eu falei, o governo também respondeu muito rápido, que trouxe duas possibilidades para as empresas. A suspensão do contrato por até 60 dias, 30 dias mais prorrogáveis por mais 30, ou a redução da jornada, que pode ser de 25%, pode ser de 50%, pode ser de 70%, por um período de até 3 meses.
essa regra ela é aplicada em todo o país. Importante dizer que há uma compensação, vamos chamar assim, que nesse período de suspensão de contrato ou no período de redução de jornada, o trabalhador ganha como estabilidade o período equivalente em que ele ficou ou com o seu contrato suspenso, né, 2 meses, ou com a redução de jornada de 3 meses. Muito bom. Continuando aqui com as questões para o Luiz, que foi a primeira fala, né? Existe a previsão de alteração na legislação do estágio, a Lei 11.788, ainda no período de pandemia ou logo em seguida, considerando que é uma legislação de 2008 e ela não contempla a internacionalização e o trabalho home office. A legislação ela é de 2008, mas houve uma orientação, uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, e lá ele considerou também a questão do estagiário. Então, é claro que nesse momento de pandemia, o mais importante é a preservação das vidas, né? Então, o Ministério Público do Trabalho recomendou e autorizou que os estagiários também possam atuar em home office, o que verdadeiramente não estava previsto lá na legislação. Não há, efetivamente, algum projeto-lei mais consistente falando da mudança da lei de estágio. Mas nesse novo cenário que nós vamos viver, eu acho que haverá, sim, né, a necessidade de se rediscutir essas condições dos programas de estágio, né, a jornada, a duração do estágio. A lei hoje estabelece uma duração máxima por estabelecimento de 24 meses, e nós temos cursos universitários de 5 anos, 4 anos, então talvez alguns pontos na legislação serão adaptados. Mas eu quero aproveitar essa pergunta para falar da lei da aprendizagem também. Essa sim, há um projeto-lei tramitando, então, na Câmara dos Deputados Federais, que modifica e traz um ambiente mais seguro e mais positivo para a contratação de aprendizes, em melhores condições, permitindo a educação à distância, permitindo um novo modelo de relacionamento entre o aprendiz e a empresa, né? Então, na lei de estágio deverá, sim, haver uma mudança para adaptar à nova realidade, mas na lei de aprendizagem isso já está caminhando no Congresso. Ok, complementando. Edna, me permite um comentário? Pode. Eu acho, né, Luiz, a gente estou vendo as perguntas aqui, né, no chat, muita pergunta de como ficam as coisas. O que eu acho também importante a gente comentar, e acho que o CIE tem um papel fundamental, que é assim, a flexibilidade se faz necessária num momento como esse, né? As regras existem, a lei existe, a lei está aí para proteger, mas eu acho que a flexibilidade, e eu acho que o governo mostrou isso, né, Luiz? Porque tínhamos que agir muito rapidamente, e aí um debate legal demoraria. Então, acho que também nós, como empresa, o CIE, como esse órgão tão relevante nesse processo de integração, empresa e estudante, e o governo, trabalharmos juntos, porque a flexibilidade se faz necessária num momento tão inesperado para o mundo, né? É algo que ninguém previa numa dimensão como essa. Muito bem falado, Vanessa. Até foi bom que você falou que, na questão da flexibilização, o que o CIE fez? 2 políticas importantes, muito rápido. O CIE pioneiro, protagonista do programa de estágio de aprendizagem, ele tem que ser muito rápido. Nós desenvolvemos, no caso da aprendizagem, um sistema de capacitação que nós chamamos de sistema híbrido. Porque hoje, realmente, no passado, né, que prevalece ainda, o aprendiz só poderia ser contratado se ele começasse no mesmo dia as suas atividades na empresa e tivesse vinculado a uma entidade de capacitação. O CIE teria lá uns 15 dias de capacitação inicial e depois ele ficaria na empresa e saindo uma vez por semana para ir na capacitação. O que nós montamos rapidamente, e já temos autorizações em vários estados do Ministério da Economia para adotar esse sistema híbrido. Nesse sistema híbrido, o aprendiz pode ser contratado agora,
Então, o Santander, por exemplo, pode contratar um aprendiz do CIE agora, mas durante os primeiros 60 dias, ele vai ficar em casa recebendo a capacitação através da nossa plataforma EAD, que nós chamamos de Saber Virtual. Então, muitas empresas estão já contratando e elas estão fechadas, mas já sabe que daqui 60 dias elas estarão funcionando. E depois de 60 dias no CIE, o aprendiz ficará 90 dias consecutivos na empresa. Olha só a estratégia do CIE. A gente, durante 60 dias, desenvolve o aprendiz, capacita, forma como a empresa precisa, a necessidade da empresa, e depois 90 dias, provavelmente serão o reaquecimento da economia, o momento que ele tem que estar na empresa, contribuindo, ajudando, sendo formado. Ele ficará 90 dias na empresa. O sistema híbrido já está sendo um sucesso nos estados que nós já temos autorização. A outra proposta rápida, o CIE fez chegar ao governo federal uma proposta de uma política de incentivo à contratação de aprendizes. O governo, nesse orçamento de guerra, vai gastar 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que são necessários, né? É necessário fazer esse investimento público. Qual é a nossa proposta? O governo pegar 0,5% desse valor, 6 bilhões de reais, que seriam suficientes para contratar 200 mil aprendizes por 24 meses. E o governo fazer o pagamento do salário desses aprendizes, movimentando a economia, ajudando a pequena empresa, a média empresa. E podemos, então, pensar de 200 mil evoluir para 400 mil, se a empresa assumir 50% do custo do salário do aprendiz. Então, essa proposta o CIE elaborou, já fizemos chegar ao governo e estamos conversando com vários componentes do governo, do Ministério da Economia, da Casa Civil, para tentar emplacar essa proposta. Obrigado, você me deu uma deixa muito boa, Vanessa. Obrigado. Excelente, excelente. Essa deixa entre vocês, ela é super importante, né? Tem várias questões muito relacionadas à questão da legislação e o que estamos conseguindo compreender com a fala de vocês é que existe sim uma flexibilidade, considerando que é um momento novo, que todos nós estamos aprendendo a conviver, e as empresas também, né, Vanessa, têm uma flexibilidade de definir como vai fazer, né? Tem algumas perguntas aqui, no sentido de obrigatoriedade, eu fiz uma repassada. Neste momento de pandemia, onde as pessoas estão remotos, se a empresa tem obrigatoriedade de oferecer recursos para o estagiário ou aprendiz trabalhar, como computadores ou coisas dessa natureza. Então, acho que tem uma questão que é a legislação e outro é como é que está sendo a prática. Você quer comentar? Luiz, comenta da lei e eu falo do que a gente está fazendo aqui, se você não se importar. Lógico. A legislação, ela fala, sim, se for possível o trabalho em home office, a empresa tem que criar as condições, né? E hoje a tecnologia favorece muito. Hoje aqui nós estamos conversando, eu estou no meu notebook, mas eu poderia estar no Palm, no celular. Então, a interação hoje é muito mais fácil. Eu acho que o desafio que foi maior no começo, agora todo mundo se adaptou, o desafio foi, mas como eu vou trabalhar sem ter um colega do lado para conversar, para tirar uma dúvida? Eu sei que é importante, aquele 1 minuto lá no cafezinho, na copa, é o momento que as pessoas se falam, se conversam, falam dos projetos, né? Essa adaptação foi rápida. Então, a tecnologia permite. E as empresas se adaptaram para atender a legislação. A gente também, né, tem trabalhado aqui no banco, é importante explicar que são vários bancos dentro de um mesmo banco, né, várias áreas e com natureza muito diferente. Então, é muito importante essa flexibilidade também por área, por vice-presidência, por atividade, né? Eu acho que isso também é fundamental. E, como o próprio Luiz falou, o home office foi liberado, aí é importante entender a parte do ponto de vista de risco, de informação, a gente lida com um dado muito sensível. Então, tudo isso foi considerado na hora de fazer as alocações, né? Mas eu acho que o home office, de fato, implantado num período recorde, veio para ficar, e acho que a legislação, eu vi alguém perguntando se deveria permanecer, eu imagino que sim, não poderia ser uma coisa só pela
pela pandemia e como que a gente vai se adaptando a tudo isso, né? A gente, por exemplo, fez algo que foi muito inovador, que é inclusive o call center tem funcionado atendendo de casa vocês, clientes do banco. Espero que todos sejam. Então, assim, algo que eu não imaginava até ontem. Então, até, né, mas e aí a condição, aonde mora, como funciona, tudo isso teve que ser visto, adaptado. Outra coisa que eu acho muito importante é entender a realidade de cada estagiário, né? Então, nesse rodízio nosso, por exemplo, a gente se deparou com coisas de estagiário que tem o pai ou a avó num grupo de maior risco. Como lidar com essas questões? Então, aqui eu acho que tem a lei, tem a realidade da empresa, tem a realidade das áreas e tem a realidade do indivíduo. Claro que nem sempre é possível conciliar todas as vertentes, mas quando a gente pode olhar para esses 4, né, pilares, eu acho que aí funciona super bem. A gente teve que olhar casos bem individualizados de que não seria possível ele vir para o rodízio porque ele tinha uma situação de maior risco em casa. Então, acho que a empresa tem que estar atenta, né, e olhar desde o indivíduo até o todo. Muito bom, muito bom. Luiz, eu vou juntar aqui 3 temas que apareceu bastante. Primeiro, como funciona a suspensão do contrato? Ele suspende, depois recontrata. E se é possível suspender, né? Se a pessoa pode suspender e depois voltar quando ela considerar. Uma coisa é a empresa pedir e falar, volta daqui 2 meses, ou eu também pedir essa suspensão e voltar depois, né? E se eu não trabalhando, se for manter o meu contrato, eu preciso cumprir depois essa carga horária que eu não trabalhei? Então, no caso da suspensão de contrato, ele é formalizado através de um acordo individual, é como se fosse um aditivo ao atual contrato, que estabelece que aquela relação ficará suspensa por 2 meses, né? Que é o período máximo que a medida provisória autoriza. No final desses 2 meses, a pessoa volta ao trabalho, volta à atividade de trabalho. É claro que essa volta à atividade de trabalho pode ser, de acordo com o caminhar do controle da pandemia, pode ser home office, né? Então, a pessoa tem esse direito, após o período de suspensão, voltar à sua atividade de trabalho e, como estabilidade, os 2 meses de estabilidade, tá? Acho que vale a pena um comentário também, assim, a gente não usou, mas eu acho que é importante olhar o olhar das empresas. Eu tenho falado com muitos colegas de RH, às vezes a suspensão se torna uma solução, né, Luiz? Porque eu não tenho home office, eu não tenho trabalho presencial, eu acho que aí também, não sei se tem estagiários acompanhando nosso webinar. Tem vários. Imagino que tenham muitos. Também um pouco de, né, respirar. Eu sei que é difícil, eu sei que tem a questão, inclusive, financeira, claro, né, de ajuda, mas às vezes é a solução que a empresa tem e é melhor do que cancelar o contrato, é suspender, até porque também as empresas acho que a gente está lidando com uma crise com pouca previsibilidade. Então, muitas medidas tomadas hoje tiveram que ser revistas, muita decisão de hoje teve que ser revista, e se a gente perguntar para qualquer um de nós o que vai acontecer amanhã, algum de nós tem certeza, né? É lockdown, não é? Um Brasil também com muitos Brasis, não é, Edna? Muitas situações diferentes. Então, assim, vai poder voltar. Não, 60 dias são suficientes. Primeiro 30, depois 30. Eu acho que a suspensão, muitas vezes, é um caminho para não cancelar e a gente tem que entender esse contexto maior. E os Brasis estão lidando com a crise com condições muito diferentes. Eu imagino também que a gente está falando com o Brasil todo aqui. Exatamente. Né? A situação, por exemplo, hoje, no Amazonas e do Maranhão, é uma situação preocupante. Então, como é que também a gente tem esse olhar geográfico, né, e diferenciado? Eu completando o que a Vanessa colocou, eu falo com empresas todos os dias e a gente vem trabalhando muito, né? Eu nunca imaginei que em home office trabalhava tanto. Estou até com saudade da minha sala lá, viu, Vanessa? Muito com empresas orientando, e o CIE tem um objetivo que é manter o vínculo com os aprendizes, não desligar os aprendizes.
até tinha uma campanha no começo da pandemia, não demita, não desligue seu aprendiz. Eu acho que manter o vínculo é importante. A suspensão é uma possibilidade, existem outras antes, como a Vanessa já falou, recesso, férias, home office, redução de jornada, mas no final você tem a suspensão. É claro que o contrato suspenso, a pessoa vai receber uma ajuda compensatória, ela não recebe salário durante essa suspensão, mas ela recebe uma ajuda compensatória de 30% do valor, né? E depois tem aquela ajuda governamental com auxílio-desemprego. Então, há uma pequena renda. Mas o importante é manter o vínculo. No caso também da aprendizagem e do estágio, provavelmente não vai ser diferente, esses 2 meses de contratos suspensos, eles vão ser aumentados no final da vigência. Então, se tem um contrato de aprendizagem de 24 meses e ele ficou 2 meses suspenso, ele pode ser prorrogado por esses 2 meses. Ele será um contrato de aprendizagem de 26 meses. Tá bom? Espero ter respondido. Respondeu sim, Luiz. Tem bastante questões aqui. E agora 2 específicas dentro do tema para o Santander, né? Para os jovens aprendizes no Santander, eles também terão retorno ao trabalho pós-férias? E tem um outro aqui, no caso dos estagiários, eles continuam com ações de desenvolvimento dentro do Santander ou não? Como é que está funcionando lá, o jovem aprendiz? Tá, começando pela segunda, obrigada, Edna. A gente tem uma academia, né, Santander, e que bom que ela já era 24/7 e acessível de qualquer ferramenta, do mobile, do note. Então, a academia está no ar, com vários programas, várias coisas novas, e a gente tem incentivado, porque, inclusive, quem está de home office, eu acho que trabalha muito, viu, Luiz? Eu faço rodízios de 15, ciclos de 15, e é uma ilusão achar que a gente trabalha pouco, né, do home office, acho que a gente trabalha até mais. Você não levanta, você não vai num lugar, você está ali. Mas você economiza o tempo de deslocamento, isso é um fato. E nas grandes cidades, isso é um tempo que não é pequeno. Então, a gente tem incentivado que as pessoas nesse período busquem a academia, acessem a nossa academia Santander e busquem esse autodesenvolvimento. Então, está super no ar o tema de autodesenvolvimento. Sobre o jovem aprendiz, eles não voltaram e a gente tem tomado essas decisões, como eu falei antes, a cada momento. Neste momento, eles ainda estão com licença remunerada, né? Não estão no trabalho, estão recebendo, mas tudo depende do período, né, que se agrave, das regiões e das decisões também governamentais. Que a gente tem um país que tem decisões federais, estaduais e municipais. Então, esse conjunto de decisões, a gente tem que estar muito alinhado. Então, nesse momento, estão em casa recebendo e, por enquanto, assim, e a gente vai reavaliar, se for o caso. Tá? Muito bom, muito bom. Luiz, acho que você tem a visão geral dos estágios, os novos programas, né, que as empresas começaram a fazer a contratação, mas ainda falta a liberação do contrato pelas universidades e assinaturas. A pergunta que tem aqui a gente insiste para que a faculdade libere essa documentação e vá até a empresa ou aguarde? Porque é um processo que demorou um pouquinho, né? Eu comecei o meu contrato, veio a questão de fechar aí uma série de instituições por conta da pandemia e como é que está acontecendo isso? As instituições estão liberando ou estão recomendando segurar um pouquinho e voltar depois? Então, muito boa essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar como é que uma coisa tão ruim como a pandemia obrigou todo mundo a mudar, né? Todo mundo teve que mudar. Antes da pandemia, o CIE tinha com as escolas, né? Nós temos convênio, relacionamento com todas as escolas do país, né? Todas as escolas, mas poucas escolas assinavam eletronicamente o contrato de estágio, poucas. Né? Vanessa sabe disso, dá um trabalho, né, Vanessa? Dá. Então, e com a pandemia, as escolas estão fechadas, há sempre uma área administrativa minimamente funcionando, mas elas estão fechadas. Então, também, rapidamente, o CIE entrou em contato com todas as escolas, fizemos 2 perguntas. Se a escola assinaria eletronicamente o contrato de estágio emitido pelo CIE.
na última pesquisa que eu recebi, mais de 400 escolas já estão assinando eletronicamente. Então, o CIEGED Agilizou. eletronicamente assinado pelo estudante, pela escola e pela empresa, sem ele sair da casa dele. Não precisa mais pegar o papel, levar na escola, levar na empresa. E as outras, nós perguntamos se elas iriam autorizar a contratação e, por falta dessa liberação do sistema eletrônico, se elas assinariam depois o contrato. Então, as escolas autorizam o estágio, mas a formalização é feita depois. Então, quem está fazendo a pergunta, eu peço que ou procure o CIE, nós temos uma grande central que atende o país todo num telefone único, que é o 3003-2433. Ou procure a sua escola. Mas se ligar para o CIE, nós vamos dizer se a gente pode assinar o contrato eletronicamente ou se ele pode começar o estágio com essa autorização e depois providenciar a formalização. A gente acha que não pode ter nenhum empecilho para o estudante aproveitar uma oportunidade. Mesmo aquele número muito ruim que eu apresentei do mês de abril, mas foram 5.000 jovens. 5.000 jovens que, em pleno momento de pandemia grave, conseguiram começar os seus estágios ou seus programas de aprendizagem. Eu queria ajudar 40.000 jovens no mês de abril, mas fico muito feliz que nós conseguimos, com a ajuda de grandes parceiros, o Santander é um deles, conseguimos ajudar 5.000 jovens brasileiros. Ô Luiz, um ponto só que eu acho que vale, como a gente falou, né? Isso tem que veio por uma emergência, mas tem que ser para ficar, né? Acho que essa é uma coisa que deveria ficar, porque facilita muito a operação, né? Esse modelo mais virtual, mais digital, acho que o mundo está nessa linha. Então, que essa também seja uma mudança que veio para ficar. Acho que vai fazer parte daquele novo normal, né, Vanessa? Eu acho que Tomara. As escolas estão gostando muito, e hoje está muito assim, o Detran, agora você consegue fazer tudo virtualmente, os cartórios digitais também. Eu acho que esse é o novo normal, que veio para contribuir. Eu estou complementando, Edna, na pergunta anterior eu falei do Jovem Aprendiz até 21 de maio. A gente suspendeu, só peguei a data exata aqui, então Tá bom. eu estou com esperança que até lá as coisas, né, sejam mais claras e a gente consiga ter esse novo normal. Eu acredito numa volta gradual, não sei se é a crença de vocês também. Do mesmo jeito que eu acho que a gente aprendeu no home office até chegar em 80%, no caso do banco, eu estou vendo essa volta de uma forma gradual. Não acho que vai ser do dia seguinte todo mundo, mas uma hora vai ter que voltar, né? A gente vai ter que voltar. Então, eu acredito nessa gradualidade, tá? Muito bom, Vanessa. E vindo ao encontro do que você está falando, né? Como que a gente define o momento de voltar? Tem uma questão aqui referente a estagiários que trabalham em áreas administrativas de hospitais, né? Áreas de saúde. É recomendável retornar às atividades? Como que vocês veem essa orientação ou não do local onde eles estão, né? Independente do que nós estamos recomendando? Acho que essa pandemia nos trouxe muitos dilemas. Eu acho que esse é um outro dilema, porque nós, por exemplo, temos vários postos de atendimento bancário, chamamos de PABs, dentro de hospitais. E aí, o que fazer, né? Porque essa hora o hospital está precisando muito desse apoio também. A gente tem nossos heróis, né, que não usam capa e que o mundo está reconhecendo como as pessoas que estão nos ajudando a viver, né, a salvar vidas. Então, eu acho que é um dilema, porque se você tira o serviço do hospital que precisa, como é que você fica? Eu acho que é uma decisão muito de cada companhia, né? E no nosso caso, a gente trabalhou esse atendimento para os profissionais da saúde em remoto. Vamos fazer um reforço de comunicação para esses profissionais da saúde. Os funcionários não ficavam ali, mas ficavam com uma atenção grande, dando um atendimento por telefone remoto para esses profissionais. A gente pôde fazer isso, não sei, Luiz, se outras empresas podem fazer, né? Então, é mais um dilema que a crise nos impõe. O que as empresas fizeram, principalmente aquelas que são do segmento essencial, né, é seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Então, separar o grupo de risco, dar aquelas condições de segurança, seguindo todo o protocolo, né?
mas você vê muitas empresas que, mesmo com todo esse protocolo, fizeram a opção de deixar os seus estagiários, seus aprendizes em home office, em casa, né? Principalmente os menores de idade, os menores de 18 anos. Então, como a Vanessa falou, cada empresa, cada segmento encontrou uma alternativa. O CIE criou um fone de emergência para dar orientação, tanto para estudantes, para as empresas, para as famílias também preocupadas com seus filhos, né? A gente deu uma orientação e cada empresa foi se adaptando, ainda bem. Muito bom, a gente já está quase finalizando, tem várias questões, nós vamos selecionar mais algumas, tem uma específica de um instrutor do CIE, Luiz, é uma que vem aí de uma forma diferente, né? Ele tem uma dúvida com relação aos jovens aprendizes, porque algumas empresas estão pedindo para os jovens comparecerem nas empresas todos os dias. E também ele tem a orientação da capacitação, né, virtual do aprendiz. Como otimizar a necessidade da empresa com a necessidade do aprendizado e a orientação do próprio contrato de formação. Bom, em relação à capacitação teórica que ele recebe no CIE, hoje todas as escolas do CIE, nós temos mais de 800 polos de capacitação, eles estão fechados. Nós estamos capacitando os nossos aprendizes via home office. Nós temos uma plataforma com vários conteúdos, muito mais do que suficiente para esse período de afastamento, e eles são capacitados em casa. E os nossos instrutores acompanham esses jovens como nós estamos falando aqui, numa sala onde todos participam e também a empresa recebe a informação do conteúdo que esses jovens estão recebendo. Agora, no exemplo que foi colocado, de que ele tem que ir na empresa, eu acredito que é uma empresa, então, que o seu trabalho é permitido. É um supermercado, por exemplo, é uma loja de material de construção, são ambientes permitidos, né? Um home center, são ambientes permitidos, né? E claro que além de estar permitido, tem que seguir todas as normas, não só da Organização Mundial da Saúde, mas também dos governos, estado e municipal. Hoje, aqui no município de São Paulo, todo mundo circulando tem que usar máscara, todo mundo, sem nenhuma exceção. Então, essas regras têm que ser observadas pelas empresas. Edna, me permite um comentário muito rápido, sei que a gente está com só 3 minutos. Eu acredito muito também na pandemia, mas acredito nisso antes e depois, de que o jovem aprendiz ele é um elemento na família, na comunidade dele de transformação. Eu acredito nisso. O estagiário também, né? Mas eu acho que o jovem aprendiz pelo modelo do programa. Então, também é super importante que as empresas deem essas instruções, reforcem as instruções e que ele seja esse agente. Porque a gente tem essa sensação de que na empresa tem o risco do contágio, mas o risco do contágio acontece na nossa vida, na ida, na vinda, em casa. As pessoas que não estão no trabalho, mas que em casa não estão seguindo, né, os procedimentos. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade social de reforçar como ele pode ser um agente transformador, um agente de conhecimento, um agente de informação. E a gente, como todos aqui envolvidos, a BRH, CIE, empresas, universidades, todos nós trabalhamos também nesse conceito, né? Excelente, Vanessa, excelente posicionamento. Estamos todos aí nessa jornada de alavancar, né, o posicionamento desses jovens. Bom, nós já estamos aí nos últimos minutos, tem algumas outras questões que a gente não vai conseguir falar sobre elas, mas provavelmente a maioria delas foram contempladas na fala de vocês ou na apresentação do Luiz. Eu quero agradecer muito o Luiz e a Vanessa por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco. Nós estamos praticamente no horário de finalizar, estamos com mais ou menos 380 pessoas aqui ouvindo vocês, então com certeza nós estamos influenciando muita gente com essas informações, né? Vocês enriqueceram muito os debates que nós estamos fazendo na BRH e continuaremos fazendo, então sintam-se muito convidados a estarem conosco, direto ou indiretamente, precisamos de vocês. Para os participantes, agradecemos muito.
Essa apresentação, o vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então acessem o canal do YouTube da ABRH São Paulo. Deixo aqui um convite especial para quem não conhece os serviços da ABRH, que conheçam, acessem nossos sites, conheçam o que nós temos feito em São Paulo e nas regionais do estado de São Paulo e participem dos nossos webinars. Amanhã nós temos o tema será o futuro da saúde pós-pandemia, mudanças e desafios para o cenário da saúde populacional, também é gratuito, são profissionais voluntários que vêm compartilhar conosco a experiência, participem. E mais uma vez, Luiz e Vanessa, obrigada pelo tempo de vocês, né? Estamos encerrando aqui o webinar com muita alegria e muito aprendizado. Obrigada.